A grande dificuldade que a gente tem é começar. É começar não só aquilo que a gente precisa fazer, é começar algo novo. Começar alguma coisa sempre vai ser, isso é uma lição muito legal que eu aprendi, que é o seguinte: sempre o seu primeiro, sempre aquilo que você fizer primeiro vai ser o seu pior. Tem que ser o seu pior. Fala aí, galera, aqui é Olavo Bertolini quem está falando. Nós estamos aqui no canal Sempre é Tempo Agora. Eu vou convidar vocês que quiserem participar dessa jornada comigo aqui no canal Sempre é Tempo Agora, porque o que nós temos na vida, eu sempre falo, esse é o mote do canal, esse é o caminho que a gente está seguindo. O que nós temos na vida é o tempo que nós temos para fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa. Se estiver dentro da minha mente e não colocar em prática, essa ideia ela não vai acontecer. Então ela é uma ideia ruim, porque ela não aconteceu. Então essa live, por exemplo, já faz meses que eu estou querendo começar. Eu sei que vai ter pouca gente no começo, é normal. Eu sei que muitas coisas que eu vou querer falar, é normal que eu não vou conseguir falar perfeitamente, exatamente o que eu quero falar, porque eu estou começando. Então, começar alguma coisa sempre vai ser, isso é uma lição muito legal que eu aprendi, que é o seguinte: sempre o seu primeiro, sempre aquilo que você fizer primeiro vai ser o seu pior. Tem que ser o seu pior. Não dá para você fazer algo excepcional no começo, algo que vai ser melhor, o melhor do que você vai produzir. Por quê? Se tirando aquela sorte de principiante, de pescador que nunca pescou, chega lá, bota a vara e tira o maior peixe, que isso é uma coisa aleatória, a gente precisa começar alguma coisa para melhorar. A gente precisa começar a fazer para que a gente possa aprender, que a gente possa ter mais domínio sobre aquilo, mais entendimento e melhorar. Então, o caso dessa primeira live que eu estou fazendo aqui é exatamente isso. Botar a mão na massa, começar para a coisa acontecer. A Rose está chegando agora. Oi, Rose, tudo bem? Eu estou aqui numa live, fica à vontade, pode ficar tranquila aí, tá bom? Olha só que interessante, agora aconteceu alguma coisa na vida real. Vida real. Então como é que a gente faz com a vida real? A gente tem que se adaptar, a gente tem que fazer, a gente tem que ajustar, né? Para poder dar certo. O que você tem na sua mente pode não dar certo na vida real. O que tem que fazer? Tem que botar a mão na massa, que é o que eu estou fazendo agora. Eu estou deixando claro para vocês que é a primeira live e está tudo bem, eu não tenho problema, não tenho expectativa nenhuma, tá? Aliás, eu não coloco expectativa, eu entrego o que eu posso e o meu melhor. É isso que eu estou fazendo a partir de algum tempo da minha vida, pouco tempo da minha vida, que eu tenho trabalhado conceitos, mudanças, entendimentos, mentalidade, que eu quero trazer aqui para vocês no canal Sempre é Tempo Agora. O que é que faz sentido na vida? O que é que a gente pode fazer na vida para que a gente tenha uma vida melhor? Uma coisa que eu vou falar para vocês: a gente criou um movimento que chama-se Correndo para o Melhor da Vida. Correndo para o Melhor da Vida, ele tem a parte realmente do treino de corrida de rua, e também é uma metáfora, no sentido figurado, é você ir de encontro, é você correr realmente, é você fazer, botar energia para que você possa desfrutar o melhor da tua vida, da sua vida. E isso é que estou fazendo na minha e estou compartilhando com vocês também. Então, no Correndo para o Melhor da Vida, eu tenho o coach Chris Max, que é o nosso treinador, e a minha irmã, Joelma Bertolini, que se vocês quiserem seguir aí no Instagram, eu sou o Chris Max Oficial e Joelma Bertolini é o arroba deles, arroba eu sou o Chris Max Oficial, arroba Joelma Bertolini, que aí você consegue seguir também o passo a passo deles lá, porque eles estão nos treinando e aí a gente vai passar a nossa jornada. Correndo para o Melhor da Vida é um movimento que a gente criou que faz com que as pessoas tenham consciência, que a gente mesmo tenha consciência que nós temos que ter autorresponsabilidade para construir uma jornada para que a gente possa acessar de verdade o melhor da nossa própria vida. Então, se você tem o entendimento de autorresponsabilidade, ou seja, o entendimento de que
tudo o que acontece com a gente. Nós somos responsáveis porque existe decisão, existe omissão. Tudo que você quiser fazer ou não quiser fazer é uma decisão que você tem, é uma decisão que você toma. Então, nesse movimento correndo para o melhor da vida, é essa decisão. É entender que a gente precisa se movimentar. E não só se movimentar, como crescer, como amadurecer em todas as áreas da vida. Porque se eu quero acessar o melhor que virá ainda para a minha vida, eu preciso estar preparado. Então, o preparo que a gente tem que fazer é no dia, é o dia a dia. O que significa isso? No canal, o nosso canal, o meu canal aqui chama-se Sempre é Tempo Agora. Por quê? Porque o único tempo que a gente tem para fazer algo é o agora. Porque o passado, ele já foi. Com o passado, a gente só tem uma coisa a fazer. A gente pode ressignificar. A gente pode dar um novo significado e fazer com que ele dê condições para que a gente tome outro tipo de postura, de atitude em relação ao que acontece agora e o que vai acontecer no futuro. Por quê? Porque a gente planta e colhe só no agora. Essa é a questão. Nós, muitas vezes, o que a gente faz? A gente vai deixando para um outro momento coisas que a gente poderia fazer. E isso é muito, muito incrível. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você deixa outras coisas, você não define o que você vai fazer agora. Então essa é uma questão. Vai empurrando tudo e vai deixando as coisas acontecerem. E tem coisa que não dá para deixar acontecer. Você tem que interferir, você tem que fazer acontecer. Então, sempre é tempo agora, é porque nós temos o agora para fazer. O futuro, se a gente ficar com a cabeça lá no futuro a gente não vai fazer. Então, o que isso gera? Ansiedade. A ansiedade é a sua cabeça no futuro, no momento em que você não consegue fazer nada. Isso é ansiedade. É você se colocar numa situação que ainda não existe. E muitas vezes o que acontece? A nossa mente, ela funciona assim. A nossa mente funciona muito na criação do mundo imaginário. Porque é a natureza da mente. Construir e imaginar pensamentos, ideias, né? E a gente faz isso sempre puxando o nosso modelo de crenças, a cultura que a gente tem, as nossas experiências do passado. E aí muitas vezes aflora bloqueios emocionais, traumas e tudo isso que vai compondo a nossa capacitação, ou seja, o modelo que a gente tem para viver as coisas no agora. E isso é uma coisa que depois com o tempo a gente vai falando no Sempre Tempo Agora, que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito na minha vida e eu aprendi uma outra coisa muito importante. Você quer aprender, você quer realmente assimilar as coisas, então não guarde nada, não retenha conhecimento, não retenha as suas experiências. Transborde, ponha para fora. O que é que eu quero? Eu quero mostrar que eu estou fazendo e inspirar aqueles que se interessam em fazer, acompanhar comigo. Então a gente entra num bate-papo como isso que eu estou colocando agora, e eu vou fazendo alguns exercícios e vou fazendo com que... E quem quiser me seguir e fazer também, vai acompanhando comigo. Por quê? Porque nesse movimento que a gente está criando, correndo para o melhor da vida, uma das coisas que nós temos que é incrível para a gente acessar o melhor da nossa vida é o nosso corpo. Hoje eu estou com 52 anos de idade. Eu já tive uma vida muito, muito boa, muito ativa, praticamente de atleta, desportista, não de competidor de alto nível, mas eu tive uma vida de atleta. E comecei tarde, inclusive. Comecei depois dos 30 e poucos anos. E até os 45 anos eu tive uma vida muito ativa. Eu fazia provas de 21K. 21K, se alguém não sabe o que é, 21 quilômetros.
Mas não começou com 21 quilômetros. Começou lá atrás. Começou com 3,5 km. Isso porque eu já treinava em academia. E aí, essas coisas que são interessantes. Por quê? Porque um dos superpoderes, eu sempre falo, e a gente sabe disso. A gente hoje domina a Terra, o ser humano domina a Terra por causa desse superpoder. É a adaptabilidade. Nós somos seres que conseguimos nos adaptar muito melhores, de maneira muito melhor do que todas as outras espécies. Então isso faz com que a gente consiga ir adaptando o nosso corpo, adaptando aquilo que a gente precisa fazer de acordo com o estado que a gente está, para a gente começar a acessar outros níveis. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma coisa muito importante que muitas vezes impede a gente de fazer alguma coisa, que é não saber modelar. O que significa isso? Muitas vezes você quer fazer alguma coisa, olha alguém fazendo e essa pessoa domina já. Essa pessoa, por exemplo, o meu coach, ele faz provas de pista e ele faz provas de rua. E o pace dele, que é o tempo que ele corre 1 quilômetro, é muito rápido. Então a modelagem, se eu for modelar o Cris para fazer o que ele faz, fica muito distante do que eu estou hoje, fica muito distante da minha condição atual. Então modelar significa o quê? Significa que você vai construir, você vai entender, você vai identificar o que é que a pessoa faz, como a pessoa faz, o que ela precisa, o que precisa ser feito e abdicado, e construir esse caminho, essa jornada. Então você olha para aquilo que a pessoa, para a jornada da pessoa, para modelar isso, e aí você adapta a você para que você consiga atingir novos níveis. Mas a modelagem, e aqui eu quero passar muito isso para vocês que estão me seguindo, que é aprender a modelar o próximo nível, o nosso próximo nível, o seu próximo nível. Por quê? Porque a partir desse próximo nível, a gente tem experiência, a gente tem a tal da experimentação, a gente tem os resultados que a gente vai adquirindo. Por quê? Porque se eu vou sair para fazer, por exemplo, eu falo muito, às vezes, quando você vai pegar uma ferramenta. Se você nunca pegou numa ferramenta, aquilo parece uma nave espacial para você. Por exemplo, uma ferramenta elétrica. Você não faz a mínima ideia de como usa. Quanto menos cortar uma coisa e fazer um móvel, por exemplo. No mesmo caso, como a gente está tratando de exercício físico, de preparação do corpo, para que a gente possa acessar o melhor da nossa vida. E o que é o melhor da nossa vida? O melhor da nossa vida é tudo. É na simplicidade que a gente consegue identificar o melhor da nossa vida. E aí, a simplicidade, muitas vezes, precisa de preparo. Mesmo na simplicidade, a gente precisa de preparo. Eu tenho um filho de 5 anos de idade. E o menino está crescendo. Olha, nunca vi crescer tanto. E ele vai ser muito alto. Ele está com 5 anos de idade, está com 26 quilos. Está pesando mais que um saco de cal. Então, pensa comigo se isso não é importante. Eu olhar para mim e falar assim, peraí, como é que eu posso estar preparado? O que eu tenho que fazer para que eu consiga me preparar, para que eu consiga ter condicionamento para poder pegá-lo no colo, sem se machucar, para poder desfrutar desses momentos com ele, para poder correr, para poder brincar. Então, se eu não tiver me olhando para que eu possa estar preparado, para que eu possa modelar um próximo nível e aos poucos ir conquistando isso, o meu próximo nível, que seria o quê? Imagina o seguinte, hoje eu já não corro mais nada praticamente, muito pouco. Eu consigo correr, mas se eu conseguir correr trotando um trecho de 5K, com certeza no dia seguinte eu estou todo arrebentado. Então eu comecei a fazer um treinamento que o coach me passou, de fortalecimento da minha musculatura, de alongamento, para que eu possa correr. Para que eu possa correr o quê? 5K? Não, 1, 2,
3, e isso progressivamente vai dando um próximo nível, sempre buscando um próximo nível e sempre adaptado àquilo que a gente precisa. Então, isso é importante, porque senão desanima. Senão você olha para aquilo e fala, isso eu nunca vou conseguir. Se você está com sobrepeso, por exemplo, como eu tenho que cuidar e focar para que eu consiga baixar o sobrepeso. Aí entra não só o corpo, porque a gente não é feito só pelo corpo. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente entender, que é o seguinte. Nós temos esferas do ser: corpo, alma, espírito, mente, emoções. Geralmente as emoções estão muito ligadas à alma, tá? E isso é uma coisa que precisa ser trabalhada como um todo. Por quê? Porque nós não somos feitos por parte. Nós somos um todo. Então, tudo influencia. Influencia e é influenciado. A perspectiva desse movimento Correndo para o Melhor da Vida é que a gente consiga, nessa jornada, trabalhar o corpo como input, o corpo como gerador de mudança e de adaptação e de crescimento e de modelagem de experiência, de emoções, e assim vai crescendo a mentalidade através da autorresponsabilidade. Ou seja, só eu posso fazer por mim. Só você pode fazer por você. A gente tem que encarar de frente. A gente tem que encarar de frente com muita coragem, porque mexe muito com a gente, que é o seguinte: se você está muito bom em dar desculpas, em explicações justificativas, é sinal que você não realiza, que você não faz. É sinal que você não olha para si como deve ser olhado de verdade, com responsabilidade, com autocrítica, e buscar um autoconhecimento para você entender o que é que está te travando, o que é que não está te deixando caminhar, o que é que não está te deixando modelar para o próximo nível. Porque quando a gente a gente dá muitas desculpas, justificativas, explicações, e muitas delas têm fundamento, mas elas nos brecam, nos impedem, nos param, nos mudam de rota. Não deve ser assim. Nós somos adaptáveis, nós somos flexíveis, nós conseguimos contornar, a gente tem capacidade cognitiva, a gente tem experiência, a gente pode olhar os exemplos e modelar outras pessoas para conseguir chegar no nosso próximo nível. Então, essa é a perspectiva que a gente vai trabalhar no canal, aqui no Sempre é Tempo Agora. É aquilo que eu falei para vocês no começo da live. Eu não seguro mais nada dentro de mim. Mais nada. Não importa quantas pessoas ouçam, não importa se vai ouvir depois. O que importa é que, se você começar a entender isso, você vai começar a falar mais. Quando a gente abre a boca, quando a gente passa para frente, e olha que isso é uma coisa boa e ruim, tá? Quando a gente passa para frente, a gente fortalece isso dentro da gente. Por isso que é importante a gente entender o que é que a gente fala. Tá? Examinar o coração para entender o que é que está dentro do nosso coração, porque a boca fala o que o coração está cheio. E a partir do momento que você observa o que o teu coração está falando, você vai identificar o que a tua boca está falando, você vai identificar o que está dentro do teu coração. A gente tem que limpar o nosso coração todo dia. A gente tem que purificar. Porque é através dele que a gente consegue acessar a sabedoria de Deus, tá? É através dele. Não é pela mente, não. Sabe por quê? Porque a nossa mente é cheia de crença, cheia de bloqueio. A nossa mente, ela vem, não, mas peraí, não é bem assim, vamos raciocinar, vamos refletir, vamos achar no arcabouço aqui, na minha prateleira de desculpa e de justificativa, o que é que eu vou trazer aqui pra frente? Para explicar ou entender para mim mesmo. Sabe por quê? As desculpas que a gente dá geralmente é pra gente mesmo. Geralmente é pra gente mesmo. Aliás, o primeiro que a gente dá desculpa é pra gente mesmo. Quando a gente pensa em corpo, o que a gente está pensando? É só em condicionamento físico para correr? Não. Isso é um outro nível, um nível mais adiantado. Quando a gente pensa em corpo, a gente está pensando em metabolismo.
a gente está pensando em tônus muscular para manter o nosso corpo firme, ereto. A gente tem também a possibilidade de melhorar a mobilidade, a amplitude dos movimentos. A gente consegue também ter uma melhor qualidade de vida ao longo do tempo, se a gente conseguir trabalhar o nosso corpo. Então isso eu quero também passar com vocês aqui no canal Sempre é Tempo Agora, inclusive no movimento, principalmente no movimento que a gente está criando. Eita, que aqui pegou. Para que a gente possa trocar essa experiência. E se vocês entrarem nessa comigo também, que vocês possam comentar, que vocês possam abrir nos seus canais, que vocês possam compartilhar para as pessoas. Se vocês não estão acompanhando, eu tenho acompanhado lá os canais do Renato Cariani, lá do canal do Renato Cariani, né? E é uma coisa muito interessante, porque olha só o que é modelagem, olha só o que é por isso que eu falo para vocês que a gente tem que começar a entender isso, porque a gente não só precisa, como a gente também pode contribuir com as pessoas. Às vezes a gente acha que a gente não sabe nada, não consegue fazer nada. Consegue sim. O Cariani começou uma brincadeira lá. É muito interessante essa parte da internet, porque eles têm através dos podcasts começaram a ter um cruzamento de tribos, de nichos, de entendimento e tudo mais. E se você olhar no Flow e ver lá o Cariani e tal, falando lá com o Igor e lançaram um desafio que, entre aspas, foi por brincadeira. Eu não acompanhei tudo, mas eu tenho acompanhado. E agora, por causa disso, o Igor do Flow começou a fazer o desafio dele lá junto com o Cariani e começou a treinar. Então, dentro disso, muita gente começou a se movimentar. E imagina que o que é isso? Isso é transbordo. Isso é não reter o que tem dentro de si e começar a desafiar, começar a propor ação, movimento, desafio. E foi isso que foi feito lá. E tem muita gente agora que está seguindo o Igor, fazendo o que o Igor está fazendo por causa do desafio que foi lançado do Cariani. Acho que foi isso, tá? Não me preocupo, porque o que me interessa é o resultado que está acontecendo. Então, uma das coisas que é interessante é que você começa a mostrar a jornada e começa a mostrar as dificuldades. Porque se você ficar só olhando o videozinho do cara que já tem um baita resultado, ou aqueles que começaram gordinho e vão lá e conseguindo, parece fácil no vídeo, é legal para você ver o vídeo. Vai fazer na prática para você ver como não é simples, não é fácil, não é difícil. E o pior, não é fácil, não é simples e não é rápido. Não é rápido. É muito interessante isso, porque as pessoas muitas vezes, por exemplo, você tem um leve experimento, isso é um negócio que a gente tem que tomar cuidado, um leve experimento daquela perspectiva de emoção, daquela perspectiva daquela vida que você poderia ter, quando você, por exemplo, joga um videogame, que você está jogando luta, então, eu estou fazendo aqui no dedo, eu estou conseguindo fazer, mas e a experiência do físico, daquilo que você pode fazer com você? Você não tem. Então, às vezes, essas coisas também vão gerando um pouco de fuga daquilo que você precisa fazer. Por quê? Porque não é fácil. O preço precisa ser pago. E esse preço é um preço que, a realidade, ela é dura, ela dói. Fazer exercício dói. Acordar cedo é difícil. Mudar a alimentação, entre aspas, é um saco. Né? Deixar de comer o que você gosta é um tormento. É normal. É assim. Só que o problema é querer todas as recompensas imediatas agora e depois também querer que o seu futuro seja diferente e você consiga acessar coisas diferentes, novas, sem fazer o que tem que fazer no agora, sem pagar esse preço. Isso é autorresponsabilidade. Isso é autorresponsabilidade. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou assumindo a minha de vez. E aí a gente tem uma outra coisa que é interessante, que é o seguinte. Muitas coisas que aconteceram na minha vida,
eu tive que... três coisas para darem certo. Primeira coisa é assumir esse compromisso comigo, trazer pessoas que tenham a mesma mentalidade, entendimento, que queiram as mesmas, seguir o mesmo caminho. As pessoas são diferentes e às vezes querem coisas diferentes, mas se quiser seguir o mesmo caminho junto com você, aí você começa a movimentar isso e isso vai criando corpo, vai criando sinergia. Mas uma outra coisa que é importante também, muito importante, é isso que eu estou fazendo agora com vocês. Compromisso público. E a internet nos dá essa condição. A internet nos dá a condição de levar o compromisso público na rede social. E aí, cara, você começa a seguir, você começa a encarar. E eu aqui do meu lado, aí eu aqui tô no compromisso de fazer. Porque senão vai ficar chato, vai ficar feio. Não só por ficar feio, mas é porque você vai me acompanhar, você vai me cobrar, você vai me perguntar, você vai querer tirar dúvidas, você vai contar a tua história e isso também vai me fortalecer e me motivar. O compromisso público não é só para você ser cobrado, mas é também para motivação, para inspiração. Eu quero agradecer muito o entendimento de vocês e quero pedir para que vocês se inscrevam lá no canal do Sempre é Tempo Agora. A gente está no TikTok também, mas o TikTok eu estou no meu nome pessoal, @OlavoBertolini. Dentro dessa jornada da minha vida, eu vou colocar muito mais informação, muito mais coisas aqui para dizer para vocês o quanto isso está fazendo diferença em todas as áreas da minha vida. Essa caminhada para o autoconhecimento, para a gestão das emoções, para o governo da minha própria vida, para que eu consiga construir o que eu quero construir ainda, focando no agora, lutando para fazer no agora. E, obviamente, estou fazendo uma live aqui, eu não consigo estar fazendo outra coisa. Então, a qualidade das minhas escolhas vai ser cada vez maior. Busca pelos resultados, micro resultados, pelas coisas que a gente... Empilhamento, sabe quando você vai começando a empilhar um resultado, uma pequena conquista, um resultado, uma pequena conquista, quando você já incorporou aquilo, você já assimilou, já criou hábito, aí você consegue passar para um próximo nível, você consegue buscar novas coisas. Isso chama-se empilhamento de resultado. Essa jornada que a gente chama de autogoverno, governo na nossa própria vida. Então, não se pode transferir a responsabilidade da nossa própria vida para ninguém. Para ninguém. E quem tem uma visão espiritual pode pedir a Deus também para que sempre fortaleça você, no caso eu, sempre me fortaleça a trilhar um caminho dessa autorresponsabilidade, desse amadurecimento que vai fazer com que a vida seja mais simples, a vida seja melhor, a vida seja vivida. E ela é vivida quando? Ela é vivida no agora. É isso, é simples. O problema é que a gente fica complicando. A nossa mente nos trabalha sempre, muitas vezes, a nos levar, né? Ela trabalha a nos levar a um mundo imaginário, a um mundo irreal. E aí a gente precisa trazer para o mundo real, ao mundo que a gente tem. Problemas a gente tem, cada um tem o seu. Não adianta comparação. Não adianta. Modelagem não é comparação. Modelagem é a construção de um modelo para que você consiga executar e ter os resultados que a gente precisa, que você precisa. É isso a modelagem. É por isso que o mundo evoluiu como evoluiu até agora, porque as pessoas não começaram do zero. Isso é modelagem. Porque já imagina, se eu quero criar um foguete, eu preciso começar do zero, sem pegar nenhum modelo que foi construindo, evoluindo e chegando até aqui. A internet, os resultados, inteligência artificial. É mais do que modelagem. É a construção de uma inteligência para a geração de modelos. É adaptativa. A inteligência artificial, ela é adaptativa. Ela vai construindo. O que nós somos? Nós adaptamos e vamos construindo a inteligência, a modelagem, o crescimento. Opa, bateu. Certo?
Fez sentido? Para mim faz todo sentido. E aí, uma pessoa me virou para mim e falou assim: ah, você está com 52 anos. Nossa, falta só 8 para 60, hein? Aquilo foi assim: 8 anos para 60. Tá, mas como que eu vou viver esses 8 anos? Eu posso viver esses próximos 8 anos com 60 anos? E que diferença faz ter 60? Como é que eu vou estar lá? Eu posso viver esses 8 anos como melhores do que eu vivi os 52 que eu vi agora. É uma escolha. Depende do que eu escolher, o que eu não escolher. Se eu não escolher, está escolhido. Não escolher também está escolhido. Se omitir, é uma escolha. E aí, quando a gente tem autorresponsabilidade, a gente começa a entender e parar de ficar apontando o dedo, transferindo a responsabilidade da nossa vida para os outros. Da nossa vida para os outros. A responsabilidade da nossa vida, ela precisa vir de encontro a uma coisa que é a confrontação dessas desculpas que a gente é muito bom de dar. Quando a gente fica muito bom de dar desculpas, significa que a gente não está vivendo o que é o melhor da nossa vida. Então eu sempre falo isso, se você quer viver e buscar o melhor da vida, o que ainda não viveu, você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado para o melhor da sua vida, você não vai viver esse melhor da vida. Então, nesse processo de construção dessa jornada de experimentação. Por quê? Porque só a cabeça, só a mentalidade, só o conhecimento, só a teoria, ela não serve de nada se você não experimentar. Não serve de nada. É legal o conhecimento? É importante? Aliás, é a primeira parte. Um dos métodos que eu tenho trabalhado para colocar na minha vida em tudo que eu estou fazendo, chama-se TPC. TPC. Teoria, Prática e Constância. A parte da teoria é a capacitação teórica, mental, conhecimento, que a gente precisa ter. Porque sem esse conhecimento a gente não tem base para muitas vezes fazer o que a gente precisa fazer e a gente se perde no meio do caminho. Mas encher de teoria, encher de conhecimento também não resolve. Por quê? Porque o conhecimento, para que você tenha o real entendimento dele, você precisa pôr em prática. É por isso que muito conhecimento que tem se passado aí, que a gente tem acessado é isso, que você comece a pôr em prática. Porque quando você põe em prática essa teoria, esse conhecimento que você adquiriu, que nós adquirimos, você começa a acessar ele de outras formas. Você começa a acessar ele pelas emoções, pelos sentimentos, pelo entendimento da experimentação de resultados, do que provoca, certo? Então, se você tiver essa experiência do que você está aprendendo e colocando em prática, você vai ter real, o resultado real. E o resultado seu. O resultado nosso, não é o resultado dos outros. É o resultado real daquilo que você fez. Que eu fiz. E aí, isso precisa ser feito por quê? Porque quando você faz isso, você tem uma relação direta com aquilo que você é, com o momento que você está, com a condição que você tem. Essa é a questão da teoria colocada em prática. T, teoria, conhecimento, P, prática. TPC, teoria, prática. E a repetição dessa prática vai fazendo com que a gente comece a dominar, comece a construir o patamar, porque o que você tem de resultado, que você nunca conseguiu e começou a conseguir, ele começa a ficar muito conhecido, muito comum para você, e ele começa a ser patamar para o próximo nível. E para isso acontecer, que é o que a gente está falando, que é a modelagem, aprender a modelar e não ficar só comparando, que isso serve para você, para mim, para nós, entende? Você começa a construir isso de uma maneira que você
intensifique, bote pressão, construa com foco, com determinação, porque a partir disso, a partir dessa movimentação, lembra que eu falei? Eu falei há pouco no canal. Você constrói, você traz pessoas com a mesma vibe, com o mesmo objetivo, que querem experimentar as mesmas coisas, e você cria um compromisso público. Só que tem um detalhe, é muito importante esse entendimento. A teoria, ela é aquilo que te motiva. Muitas vezes o conhecer, quando você conhece algo, eu descobri aquilo, eu conheci. Nossa, que interessante que é isso. Eu chamo de efeito regala-zoião. O que é isso? É quando você faz aquele movimento. Nossa, olha, não pensei, não imaginava isso, não pensei nisso, não sabia que era assim. Poxa, que interessante. Então você se motiva com o conhecimento. A prática, ela faz você conseguir trabalhar aquilo e ter a experimentação e te provoca mudança. Você consegue mudar com a prática. É muito claro quando você faz isso com o corpo. Percebe? Correndo para o melhor da vida, que é o movimento, é começar pelo corpo, porque pelo corpo você consegue ter, trabalhando esse entendimento, esse método que a gente vai trabalhar, a gente consegue ter micro-resultados. A gente consegue enxergar, a gente consegue melhorar, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, mobilidade, consegue fazer muita coisa que a gente não estava conseguindo fazer. Melhora o sono, melhora a disposição, melhora o humor, melhora um monte de coisa. Isso é conhecido por todo mundo. Só que, mesmo assim, na parte da prática, que vai gerar uma série de mudanças, mesmo assim, pode ser que a gente abandone, pode ser que a gente volte atrás. É por isso que precisa ter o próximo nível, que é a parte da constância. T, teoria, P, prática, C, constância. Aí é que se separa os adultos das crianças, os meninos dos homens, as meninas das mulheres. É aí que faz diferença. Por quê? Porque na parte da constância, quando você começa a fazer, é o que eu estou começando a fazer com vocês aqui também nessa live, que é o quê? Transbordo, que é o que? Não reter nada, que é passar para frente, que é ensinar o mínimo que você já sabe, que é dividir, compartilhar aquilo que você está fazendo, aquilo que você sabe, as suas experiências. Quando você começa a fazer isso, tem um detalhe muito interessante. Não tem como contradizer as suas histórias. Não é opinião. Não tem como contradizer a experiência que você tem de uma história que você viveu. E quando você transborda, quando você fala, quando você compartilha, é a sua história. É aquilo que você viveu. E essa parte é aquilo que vai fazer com que as pessoas, que é a parte do que a gente falou, que tem a ver também com compromisso público. Por quê? Porque você começa a gerar um movimento, você começa a gerar inspiração, e aí você aprende mais do que você dá, você recebe mais do que você dá. Quando você gera esse compromisso, porque daí entra muita disciplina, entra muita pressão, e você mesmo com autoconhecimento e autorresponsabilidade, você tem que entrar nessa fase da constância com muita determinação. Por quê? Porque essa fase da constância é a fase da transformação. Teoria, prática, constância. Motivação, que é a parte da teoria. Mudança, que é a parte da prática. E transformação, que é a parte da constância. Por isso que, se a gente conseguir colocar dentro da nossa vida, através das escolhas que nós fazemos, porque pensa que toda vez que você escolhe algo a fazer, você deixa todo o resto. Então essa responsabilidade, esse autoconhecimento, esse entendimento do que você precisa fazer para conseguir acessar o melhor da sua vida, faz parte de um crescimento, de amadurecimento, para que você consiga sempre subir o seu próximo nível. E aí é que vai fazer com que você, por incrível que pareça, aprenda a simplificar as coisas. Isso é muito importante. Por quê? Simplificar é trazer para o mundo real a nossa cabeça, imaginação, criatividade, preocupação, ansiedade. Cria um mundo imaginário gigantesco. Gigantesco. E aí o que nós começamos a fazer quando a gente se autoconhece mais, amadurece,
é mais responsável pela própria vida. Você simplifica. A gente traz para o mundo real. E no mundo real, a gente só tem o agora. Quem olhou, quem viu essa live do começo até o fim, vai entender. Vai entender que é por isso que o agora é aquilo que a gente tem que botar toda a nossa energia. O hoje, o agora, não precisa de energia para amanhã. Não precisa. A energia tem que ser para o agora. E aí a gente fica tentando economizar para amanhã e deixa de fazer o que a gente tem que fazer no agora. Galera. Pessoal, eu fico muito feliz de conversar com vocês aqui. E a partir disso, olha só que interessante. TPC. Eu tô começando aqui. É a minha primeira live aqui no canal. Eu tô começando aqui a prática. Agora eu preciso botar pressão. Assumir esse compromisso público com vocês. Para que vocês possam estar comigo e ver. Olha só. Olavo transbordando. Olavo não guardando nada para dentro de si. E conseguindo passar para frente através desse compromisso dessa live, que aí sim vai se tornar prática, vai se tornar constância e vai gerar transformação, tanto para mim como para vocês também, caso as sementes que estão sendo lançadas aqui, elas comecem a germinar dentro de vocês. Não se compare a você ontem, se compare a você ontem e amanhã se compare a você de hoje. Se não está tendo mudança nenhuma, é uma escolha que você está fazendo. É uma escolha. Não fazer nada também é uma escolha. Não aponte mais o dedo para ninguém. Não transfira mais a responsabilidade para ninguém. Eu estou fazendo isso na minha vida e está fazendo toda a diferença. A culpa de tudo que acontece de bom e de ruim na nossa vida é nossa mesmo. E é meio estranho, parece meio estranho isso, mas a partir do momento que a gente começa a amadurecer, a gente para de mimimi. É igual o gato gago que a gente fala, né? Gato gago é aquele que não mia, ele só fica no mi. Mi, 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 mi. Ai, meu pai. Pessoal, obrigado. Eu vou seguir o dia de hoje. Tem muita coisa para fazer, muitas escolhas aí, muita ação no agora, né? Graças a Deus. Estou muito animado, muito feliz, muito contente de estar aqui com vocês. Muito contente de vocês estarem comigo aqui. Vou falar de novo, Correndo para o Melhor da Vida é um movimento que a gente está criando. Eu, o meu coach, o nosso coach, o Chris Max, e a minha irmã, Joelma Bertolini. A gente vai falar de corpo, treinamento, sono, saúde. A gente vai falar de nutrição, de suplementação, de emoções. A gente vai falar do próprio treinamento em si. A gente vai falar de eventos que vão acontecer, nós vamos é um movimento que a gente quer mais gente com a gente nessa. Então, se vocês puderem também seguir o canal do Cris e da Jo. O canal do Cris é @eu-sou-Cris-Max-oficial e da Joelma, minha irmã, é @JoelmaBertolini. Tá bom? Sigam eles lá também, que a gente vai fazendo muito bate-bola, trocando muito. E é interessante porque vocês vão ver como é que está criando a modelagem dela lá. E como eu estou criando a minha modelagem para o meu próximo nível aqui. E como que o Cris está ajudando a gente com todo o conhecimento, toda a informação, todo o acompanhamento e todo o treinamento que a gente vai fazer juntos, beleza? Então, pessoal, estou muito contente, cara. Muito contente mesmo, de coração. Estou animado demais. Eu quero agradecer vocês e chamar vocês para seguir no Sempre é Tempo Agora. Beleza? Um ótimo dia. Deus abençoe a todos. Sempre é tempo agora. Se não agora, quando?